Olá! Olá, me poupeire, me poupeiro, sejam todos muitíssimo bem-vindos a essa live de 13º salário. A live a gente que vocês podem fazer sugestões aqui do professor Mira. Sejam todos muito bem-vindos. Você que não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI, investidor profissional, trader, planejador financeiro pessoal pela Planejar, um monte de coisa, tá? Um monte de coisa aí que vocês imaginarem. Esse aqui que vos fala é o especialista. Vamos chegando todo mundo. Já peço a vocês o like, claro, compartilhe o link dessa live com todo mundo, para todo mundo aprender. Conteúdo riquíssimo hoje. Vou falar tópico a tópico, passo a passo, para cada uma das situações que, com certeza, alguns de vocês se encontram. E vou fazer recomendação de 2 fundos imobiliários. Já separei, está aqui no papelzinho, já vou falar para vocês. E mais do que dizer, vou abrir ali, vou mostrar para vocês até um pouco do que eu faço lá no meu curso Minha Carteira número 1, para que vocês entendam o racional que está por trás da ação e dos fundos imobiliários, para a gente entender mais no detalhe tudo isso aí, tá? Então, sejam todos muitíssimo bem-vindas e bem-vindos. Já deixou o like, já compartilhou? Vamos embora lá. Vamos falar de 13º salário. Hoje, dia 30, último dia para ser paga a primeira parcela do 13º salário. E muita gente já recebeu, ou recebeu hoje, ou foi recebendo ao longo da semana, mas muita gente recebendo hoje. Então, o que você deve fazer com o 13º salário? Muitas e muitas perguntas recebi também pelo direct. Então, existem múltiplas possibilidades, mas claro que cada pessoa tem uma realidade. E para cada uma dessas realidades, existe uma recomendação do professor diferente, tá? É isso. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver só. Ah, já gastou tudo. Que é isso, Maurinho? Já gastou o dinheiro todo? É, Vamos ver lá. Recebi integral, quero desconto no curso. Ah, galera, o link para o desconto está aqui embaixo. O link para a inscrição no curso, últimas vagas do Minha Carteira número 1. Beleza? É, Da onde vocês estão falando? Bota aí no chat também. Eu sempre tenho essa curiosidade, da onde vocês estão falando, tá? Já vou para a primeira situação. 13º para quem está endividado. Fazer o quê? Tá? O que deve fazer quem está endividado ou endividada? É, Primeira coisa, o que é estar endividado? Porque eu falo sempre assim: quita suas dívidas, quita as dívidas, que beleza, para começar a investir. Só que vocês devem separar essa questão das dívidas de 2 maneiras. Uma coisa é você ter dívidas. Financiei a casa em 30 anos. Você tem uma dívida? Tem. A casa é sua? Não, a casa é do banco. Beleza, tá? Você está morando, ela é garantia dessa operação imobiliária que o banco fez, te emprestou dinheiro e você deixou a casa como garantia. Só que isso não é bem uma dívida. Ela é uma dívida, mas é uma dívida que geralmente a taxa de juros é muito baixa, então ela é confortável, pelo menos deveria ser, e você está pagando normalmente. Isso é a situação normal. Ela só é uma dívida urgente para ser paga se você estiver inadimplente. Ah, estou com a parcela atrasada. Corre para pagar, usa o 13º para pagar, porque senão você vai perder a casa. Agora, dívida, por exemplo, financiamento de carro, financiamento de casa, tudo aquilo que é financiamento, tudo aquilo que você deixa em garantia um bem junto ao banco, eu sei disso porque eu fui gerente de banco. Quem nunca viu, ó, eu sou ex-funcionário de banco, já todo tipo de operação imobiliária, carro, tudo que é financiamento
computador, tudo aí, consórcio, capitalização, já fiz tudo isso, conheço muito bem. Todo tipo de operação em que você dá um bem em garantia, você tem uma taxa menor, justamente porque existe uma garantia. A garantia é esse bem que você deixou. Se você não dá nenhum bem como garantia, como no cheque especial e no cartão de crédito, a garantia é você. Você é a garantia, uma garantia pessoal. Por isso que esses tipos de linhas de crédito se chamam crédito pessoal. Tá? CDC, que é crédito direto ao consumidor. Você tem essas linhas. Essas linhas, como não tem nada de garantia, elas têm normalmente uma taxa de juros muito mais altas. Então, o que fazer se você está endividado? Primeiro, pega o 13º e paga as dívidas atrasadas, as parcelas atrasadas, para não piorar a sua situação. E aí você faz o quê? Faz uma listinha de todas as suas dívidas, tudo bonitinho lá. Mira, tá tudo em dia. Ok, menos mal. Mas tem muita dívida, isso ainda é ruim. Você tem que fazer uma lista da taxa de juros de cada um desses empréstimos que você tem. Consignado, financiamentos, qualquer coisa. Tá? Quanto de juros, custo efetivo total, CET, você paga por ano desses financiamentos? Mira, eu não sei. Lá no banco você tem o contrato que você fez, ou então o extrato, vocês podem solicitar ao banco, ao agente financeiro, o extrato da dívida. E aí você consegue ver todas as informações, quanto você ainda deve, taxa de juros que você contratou, tudo isso você consegue ver lá no banco, beleza? E aí você vai fazer uma lista de maior taxa para menor. Ah, esse aqui é 25% ao ano que eu pago no empréstimo. Esse aqui é 22. Esse aqui é 20. Esse aqui é 18. A taxa mãe da economia hoje, a taxa básica de juros, que é a tal da taxa Selic, que vem do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, lá da intermediação financeira, essas coisas eu explico lá no meu curso Minha Carteira Número 1, mas é só para vocês saberem que existe um lugar, não é do nada, e esse nome Selic tem um motivo, vem do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A taxa básica de juros, ela hoje é 13,75, e o que você recebe num investimento 100% taxa básica de juros, 100% CDI, que é o mesmo Selic Over, é 13,65. Tá? Não quero ser muito técnico, o importante é 13,65. Galera, qualquer investimento que você vá comparar com, pago a dívida ou invisto, primeira coisa, você tem que pensar assim, qualquer dívida acima de 13,65, vale mais a pena você ir lá, quitando, principalmente as mais altas. 18, 15, 20, 25, 30% ao ano, começa sempre pagando as maiores, as mais altas. Mira, como é que eu vou fazer? Você pega o dinheiro do seu 13º e amortiza. Vai lá no banco e fala, eu quero pagar um pedaço. Se for um financiamento, você vai abater do saldo devedor. Se for um empréstimo onde todas as parcelas são iguais, e aí presta atenção, porque aqui está o pulo do gato para você quitar as suas dívidas antes do prazo numa velocidade muito maior. Quando você tem um empréstimo onde todas as parcelas são iguais, consignado, CDC, tudo isso, todas as parcelas são iguais, você está na tabela Price. Existem duas tabelas, a SAC, que é o sistema de amortização constante, e a tabela Price, que é o sistema francês. E aí, na tabela Price, todas as parcelas são iguais, só que quando você paga a última, e você pode pagar de trás para frente, você vai pagar as últimas parcelas onde elas são compostas de um juro grande e um capital pequenininho. Então, o que acontece? Você só vai pagar o capital, você vai ter um desconto gigante. Então, todo empréstimo que você fez, onde você tem uma parcela fixa, é a mesma parcela do início ao fim, pega o seu consignado e paga as últimas. Fala assim: eu quero pagar as 10 últimas parcelas. Quanto é que é? Calcula para mim. Você pede isso lá no banco. Tem alguns bancos que você consegue fazer isso pelo próprio aplicativo lá. Eu quero pagar as
sei lá, 10 últimas, 5 últimas, você vai ter um grande desconto, tá? Então você aí pulo do gato para quitar as dívidas mais rapidamente. Se a parcela é igual, do início ao fim, paga de trás para frente sempre as últimas, tá? Então, você que está endividado, endividada, listinha das taxas, começa pagando o que tem maior taxa até o que tem menor taxa. Financiamento, casa própria, carro, essas coisas. Se tiver em dia, geralmente eles têm taxa muito baixa. A Selic, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ela estava 2% ao ano. Então, se você fez algum tipo de financiamento no ano passado, provavelmente você tem uma taxa bem baixa. E aí, não vai valer a pena antecipar, porque você já tem uma taxa baixa. Às vezes você pegou uma taxa de 6, 8%, vale mais a pena você investir. Mas eu já vou chegar lá nessa parte de investimento. Quero só ver o que vocês estão falando aí no chat. O que é que vocês estão dizendo? Qual a dúvida de vocês? Ah, ah, é. Luciana, o gerente falou que você só podia adiantar se fosse quitar. Dá para adiantar. Esse é papo dele para você não conseguir desfazer o crédito. Por quê? Porque toda vez que você vai lá e quita, antecipa, amortiza, a carteira, eu sei disso porque eu fui gerente de banco, tanto de pessoa física quanto de empresa. Pessoa física e jurídica, eu entendo dos dois cenários. Quando você fica lá, o gerente ele cuida de uma carteira de crédito. Todos os clientes dele pegam empréstimos e devem, sei lá, 100 milhões, 50 milhões. Toda vez que alguém vai lá, amortiza, a carteira de crédito diminui, e ele tem que arrumar uma outra pessoa para pegar empréstimo para recuperar, porque ele é penalizado pela redução da carteira de crédito, tá? Então, ele sempre vai meter esses migué aí, que você não pode amortizar, que você não pode não sei o quê, porque ele é prejudicado com isso. Mas você não tem nada a ver com as metas do gerente. O que você tem que fazer é, ó, eu quero pagar de trás para frente, é direito meu. Ah, quero pagar 10 parcelas, quero pagar 5 parcelas. Se ele não quiser fazer, você faz uma coisa, denúncia Bacen. Lá no site do Banco Central, você faz uma denúncia e aí rapidinho o banco se mexe. Não, porque foi um mal entendido, porque não sei o que lá, e você consegue pagar, tá? Eu já vi isso acontecer várias e várias e várias vezes, beleza? É... A doutora falou que já fez isso com os últimos. Show? Show, tá? Deixa eu ver. Que deixa eu ver o que mais. O áudio está com problema. Engraçado, o meu tá sempre de boa. Deixa eu até. Aqui tá, sim, tá super, super de boa o áudio. É, deixa eu ver o que mais que vocês estão falando no chat aí. O que mais? E na tabela saque, Ezequiel, na tabela saque, você amortiza o saldo devedor, tá? O que você tem sempre é um saldo devedor e em cima desse saldo devedor é que você reduz. Não pega de trás para frente, não, tá? É, o áudio está normal, tá normal. Beleza. É, alguém perguntou aqui o nome. Onde faz a denúncia? O Jader perguntou. Denúncia Bacen, você faz lá no site do Banco Central, tá? Site do Banco Central, você faz a denúncia de qualquer problema que você tenha com o banco, tá? Então, qualquer coisa você faz lá no Banco Central, denúncia Bacen. Beleza? O que acha de Vale, galera? Daqui a pouco vou falar das análises, empresas, não sei o quê, e até abro espaço se vocês perguntarem ações, se quiser ir colocando no chat também, eu abro daqui a pouco um gráfico para vocês. Deixa eu até mostrar para vocês a ferramenta que eu uso.
Eu faço isso todo dia no meu canal, tá? Eu faço o Giro do Mira e falo da bolsa de valores. Se vocês quiserem, no final da live, eu faço análise de ativos, mostro, ó, o Ibovespa, por exemplo, que é o índice da bolsa de valores, hoje ficou de lado. Subiu, ó, subiu ontem, subiu, mas no final das contas está de lado. O dólar caiu também, inclusive o dólar está ficando barato, está ficando interessante. Daqui a pouco vai chegar nos 5,15 e 5,15 está barato para compra de dólar, tá? Mas daqui a pouco eu falo isso, porque ainda tem muita coisa para falar para vocês. Isso é essas análises, essas coisas, são coisas que eu ensino aos meus alunos no Minha Carteira número 1, tá? Isso e mais 1 milhão de outras coisas. Eu posso dar uma palhinha aqui para vocês, não me custa nada, mas para aprender e entender esses gráficos, essas ferramentas, por exemplo, isso faz parte do módulo 2 do Minha Carteira número 1. Se você quer aprender isso, fica aqui o convite para você participar da última turma do Minha Carteira número 1. Não vou mais fazer isso. Não sei nem se eu vou dar aula no que vem, nem de nada. Ou talvez eu tire um sabático, faça algumas outras coisas. Férias, com certeza, eu vou tirar, mas só no segundo semestre, porque essa turma vai até quase o meio do ano. Vai ali estar mais ou menos maio, e depois eu já estou pensando em algumas coisas, algumas aulas extras, operações, coisas que a gente vai fazer juntos, mesmo depois do encerramento da turma. Então, aproveita a sua última oportunidade de participar do Minha Carteira número 1, tá? Agora, vamos falar de você, já sabe que vai quitar suas dívidas, reduzir as suas dívidas. O que tiver inadimplente é prioridade. O que é inadimplente? Está atrasado. Essas você já bota em dia. Depois, beleza, aí sim você pega e vai reduzindo de maior taxa para menor taxa. Agora vamos falar de você que não está inadimplente, você está em dia, mas que ainda não tem reserva de emergência. O que é a tal da reserva de emergência? Reserva de emergência é o dinheiro guardadinho lá, bonitinho, para que você use quando tiver alguma emergência. Tá? Mira, qual o tamanho dessa reserva de emergência? A Natália já falou umas 5.000 vezes nesse canal, mas reserva de emergência é algo que você faz e deve ser ali, para ficar, para assim, ser mais abrangente, 6 vezes o seu custo de vida. Ah, eu gasto R$ 3.500 por mês de tudo. Beleza, 6 vezes R$ 3.500. Quanto é que dá isso? 6 vezes 3, 18. Então, 18.000. R$ 500 vezes 6 dá 3.000. Então, é 18 mais 3.000, R$ 21.000. Então, essa deveria ser a sua reserva de emergência. Claro que existem diferenças. Se você é servidor público federal, por exemplo, eu trabalhei na agência do Banco do Brasil, na agência UFRJ, dentro da Universidade Federal, e todo mundo lá era servidor público federal. Tem uma estabilidade gigante. Para essa galera, de 2 a 3 meses de custo de vida já está mais do que suficiente. Por outro lado, quem é empreendedor, tem um negócio próprio, esse aí tem que ter pelo menos uns 12 meses do seu, ou 12 meses, né? Eu falo 12 porque eu sou carioca. 12 meses do seu custo de vida ali guardadinho, tá? Mira, aonde eu vou guardar esse dinheiro? Tem o Tesouro Selic, que o próprio nome diz, ele vai render a Selic. Não é a melhor opção, mas é a opção mais simples, tá? Tá ali, você consegue, é fácil, qualquer um faz, muito simples, muito fácil. Melhor do que Tesouro Selic, CDB de liquidez diária que pague pelo menos 100% do CDI. Tem em tudo quanto é banco, Bancão, Itaú tem CDB, o BTG tem, as corretoras têm, inclusive lá onde eu tenho conta, é 102,5. Eu consigo acima de 100% CDI. Vários bancos digitais pagam acima de 100% do CDI. Você tem a segurança do Fundo Garantidor de Crédito para te segurar lá, para te proteger, e você ainda consegue taxas um pouco acima de 100% do CDI, então seriam taxas melhores do que você tem no Tesouro Selic. O grande problema do Tesouro Selic, eu acho que, claro que receber 100%, se pode receber mais, é bom,
Mas o Tesouro Selic, se você coloca mais de R$ 10.000, ele te cobra custódia, porque ele é um programa da Bolsa de Valores. Esse programa Tesouro Direto é um programa da Bolsa de Valores. O governo, o Tesouro Federal, o Tesouro Público, lá, o Tesouro Nacional, ele disponibiliza os títulos inteiros. A B3 é que criou, junto com o Tesouro Nacional, o programa Tesouro Direto, quebra em pedacinhos, mas para isso ela cobra uma taxa. E no Tesouro Selic, é acima de R$ 10.000, cobra essa taxinha da B3. Por isso que um CDB de liquidez diária, ou seja, que você possa resgatar qualquer dia, a qualquer momento, ele é mais interessante porque não tem esse tipo de cobrança, desde que ele pague mais de 100% do CDI, 100% ou mais do CDI. Beleza? Todo mundo aí já está com a reserva de emergência em dia, tá bacana, tá? Porque se todo mundo tiver com a reserva bacana, aí a gente já pode avançar um pouco mais no conteúdo. Deixa eu ver. ah, Roseli, posso resgatar meu Tesouro Selic que vence em 2025? Roseli, só se tiver mais de R$ 10.000. E se você tiver um CDB que vai pagar 102, 105, 110% CDI com liquidez diária. Sempre liquidez diária. CDB pré-fixado. Ah, eu tenho um CDB pré que paga 16% ao ano. Esse não tem liquidez diária, tá? É, deixa eu ver. Marcos, professor, fala um pouco do LFTS 11. Marcos, eu acho que não vale a pena, tá? Não vale a pena a gente confundir renda variável com renda fixa. Por mais que seja um ETF que vá acompanhar a renda fixa, ainda é a bolsa de valores e em algum momento você pode ter oscilação, tá? Não vale a pena misturar. Bolsa de valores é uma coisa, a renda fixa é outra. Não misture, tá bom? É, a Mariane falou aqui, ainda falta completar a reserva. Bem, falta muito ou falta pouco, Mariane? Porque se falta pouco, você pode destinar uma parte para os investimentos e uma parte para ir completando a reserva, principalmente se você acha que não tem condições de ser mandado embora, se as coisas estão mais estáveis, vale a pena direcionar um pouco para os seus investimentos e um pouco para completar a reserva, tá? Dá para fazer isso de boa. Ah, deixa eu ver. Jamile perguntando Semin. Daqui a pouco eu posso olhar o gráfico, tá? De Semin para vocês. É... Estou na reserva, troca pagamento, financiamento, investimento, qual o risco? Maicon, trocar o pagamento de um financiamento por um investimento de qual risco? Não entendi. Maicon, é assim: se você tem um financiamento e a taxa dele é baixa, melhor, acho que 8%. Você paga 8% de juros por ano. Hoje, um CDB de liquidez diária vai te pagar 13,65. CDB de liquidez diária, 100% CDI. Ele te paga 13,65. Melhor investir o dinheiro do que ir lá amortizar a sua dívida, tá? Então, tá a taxa de 8%, deixa lá, vai pagando, desde que seja confortável para você ir pagando, você vai pagando e investe o dinheiro. Tá? Essa é a ideia, porque hoje você tem investimentos com liquidez diária, bem tranquilos, com taxas bem altas. Tá? É... Fabrício fez uma pergunta interessante. Isso também é uma coisa que eu ensino lá no Minha Carteira Número 1. O primeiro passo é a reserva de emergência. E depois? Vai para os outros investimentos? Sim, Fabrício. Reserva de emergência é uma meta. É a meta número um. Na verdade, a meta número um é não ter dívida, não estar inadimplente. Está com tudo em dia lá, não está devendo, não está atrasado, dívidas não estão atrasadas, você está organizando a casa, aí você faz reserva de emergência. Depois da reserva de emergência, você tem que estabelecer as suas metas. Eu fiz o intensivão da renda variável semana passada, mostrei lá a planilha que a gente trabalha no módulo 4 do meu curso Minha Carteira número 1. E aí você tem que estabelecer suas metas e investir para atingir cada uma delas. Amira, eu quero viajar, essa é uma meta. Eu quero a independência financeira, essa é outra meta. Eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa. Várias metas, metinhas, metonas e metazonas. Você bota tudo no papel e aí você vai investindo para cada uma
dessas metas. Eu fiz até planilha, lá está no intensivão. Eu acho que o intensivão fica disponível só até depois de amanhã e depois sai do ar, tá? Tem a planilha, tem o material, tudo bonitinho. Os vídeos ainda estão aqui no YouTube da Me Poupe, você consegue assistir os links, tudo, mas tá tudo bonitinho, tá? É, E aí, nessa planilha, você tem lá todas as projeções. Eu trabalho isso na aula 2, se não me falha a memória, do módulo 4. Você tem todas as projeções, todas as contas. Cada meta vai te exigir um retorno diferente dos investimentos. Por isso que você pode e deve escolher investimentos diferentes, tá bom? Isso aí é muito importante. Dito tudo isso, beleza, vamos falar de investimentos. Já sei, já fiz a reserva, já fiz tudo isso. Show, muito bem, muito bom. O que é que eu vou fazer para investir? Se eu tenho uma meta que é, sei lá, daqui a 6 meses, o que eu faria? Pegava um CDB pré-fixado ou uma LCI pré-fixada com taxa definida para 6 meses, tá? Ah, eu tenho para uma meta para um ano, preciso do dinheiro daqui a um ano. Você tem o dinheiro todo de uma vez? Eu tenho. Então, também um CDB, uma LCI pré-fixada para um ano, da maior taxa possível. Eu vi hoje uma LCI, acho que era LCI ou LCA, para um ano, pagando o equivalente a 19% do CDB, tá? Então, tem várias oportunidades na renda fixa para 6 meses, um ano. Isso tudo eu ensino lá na minha carteira número 1. A gente fala de taxas, rentabilidade, retorno esperado, até para comparar e para vocês. E se você, mais uma vez, mais de 90% das vagas já preenchidas. Se vocês querem participar da minha carteira número 1, o link está aqui embaixo para vocês fazerem parte. E, galera, tem 1.000 likes, né? Mais de 2.000 pessoas com 1.000 likes. Pô, podia dar mais like aí, né? Dá like aí, compartilha o link da live com todo mundo, chama todo mundo para aprender, para participar, que vamos falar de ativos, tá? Vamos falar de investimentos. Eu vou começar falando de um fundo imobiliário. Vocês querem que eu faça a recomendação de fundo imobiliário? Edinalda, graças ao minha carteira número 1, turma 3, já tenho mais de 12 mil investidos e sem dívidas, começando do zero. Edinalva, parabéns. Mérito é seu, mérito não é meu. Eu sou apenas um condutor, tá? Eu só faço você se conectar com os seus sonhos. Eu sou só aquele fio condutor que conecta você aos seus sonhos. Parabéns a você pela dedicação, por ter assistido, porque eu não posso assistir a aula no lugar dos alunos. Se eu pudesse, faria. Mas todo mundo que se dedica é de parabéns, tá? É... Diego perguntou, professor, tem problema eu gostar mais de investir em renda variável do que em renda fixa? Diego, eu sempre tive uma única meta na vida, chamada independência financeira, porque eu queria sair da favela, morar no asfalto e nunca mais precisar passar pelos perrengues que eu passei. Então, a independência financeira ia me permitir ter dinheiro para pagar aluguel, para, sei lá, para sempre, para pagar um financiamento, porque eu não ia depender de emprego e a independência me permite isso. Então, a única coisa que eu foquei a vida inteira foi na independência financeira. E eu, depois que entendi que a renda variável era a única solução para a minha realidade, porque eu partia do zero, do nada, e até os 18 anos eu usava roupa dada pelos outros, tá? Não tinha dinheiro nem para comprar roupa. Quando eu comecei a trabalhar, é que aí eu conseguia comprar uma calça jeans, fazer uma coisa ou outra, mas sempre segurando muita grana para tentar construir um futuro. Como eu tinha essa meta, eu fui naturalmente mais para a renda variável, porque eu sabia que só ela ia me dar o retorno que eu precisava. Não tem nenhum problema você gostar mais de renda variável, desde que isso seja a solução para a sua necessidade. Vai muito de cada um, tá? Vai muito de cada um. Shirley perguntou: KNRI ainda está valendo? Shirley, está, mas eu vou recomendar dois outros fundos imobiliários, tá? Ou fundos imobiliários que não são esse que eu recomendei.
Qual o fundo imobiliário que eu vou recomendar? O primeiro fundo. É, primeiro fundo imobiliário que eu vou recomendar para vocês. Tchararã, qual vai ser o fundo imobiliário? O primeiro é o VISC. E aí eu já vou mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui na tela. VISC. VISC 11. Por que o VISC 11? Primeiro, ele subiu para caramba e depois caiu. E eu queria até explicar para que vocês entendessem o movimento dos fundos imobiliários. Muitos subiram, depois caíram. E por que que isso aconteceu? Tá? Aqui, ó, a gente teve esse movimento, ó. Subiu e depois caiu. Isso aqui foi quando a gente, quando a Selic, isso aqui foi quando a Selic estava, quando a Selic parou de subir. Deu uma travada, né? Nossa. Isso aqui foi quando a Selic parou de subir. O que que aconteceu? Os fundos imobiliários subiram para caramba. Depois disso, o que que a gente teve? Uma queda. Por que que a gente teve esse movimento de queda dos fundos imobiliários? Vários fundos imobiliários, todos os fundos imobiliários de tijolo aqui caíram. Por que isso? Porque a gente tem uma coisa chamada juro. Juro futuro. O que que é o juro futuro? O juro futuro é a expectativa da taxa Selic nos próximos anos. Aqui eu estou com o gráfico do DI 1F24. O que que é isso? DI é o depósito interfinanceiro, taxas que os bancos trocam diariamente, então, para um dia, com vencimento em janeiro, que é o F, do ano de 2024. O que que essa sopa de letrinhas vai dizer para você? Qual a aposta da Selic em janeiro de 2024? É isso. Ah, quanto é que o mercado está apostando? Hoje, por exemplo, o mercado está apostando que a Selic vai ser 13,90 em janeiro de 2024, mas subiu para caramba com a transição de governo, com a vitória do novo governo, chegou a 14,75 a expectativa de Selic. Quando o juro sobe desse jeito, o que que acontece com o fundo imobiliário? Ele cai. Todos os fundos imobiliários caíram. Deixa eu até botar aqui, ó. Vou botar do lado para vocês verem como é que funciona. Cadê o outro gráfico? Ah, tá aqui. Para a gente comparar. Vou botar aqui o VISC 11 e o DI 2024. O VISC subiu quando o DI caiu. O VISC caiu quando o DI subiu. Então, é esse mesmo movimento. Agora, o DI está caindo, ou seja, o juro futuro está caindo. O que que vai acontecer com o fundo imobiliário? Na verdade, o que já começou a acontecer, ele começou a dar uma recuperada. Quando o DI voltar aqui para essa região, o fundo imobiliário volta aqui para cima. O VISC, não, todos os fundos imobiliários, não só o VISC, mas todos os fundos imobiliários tendem a recuperar assim que a taxa de juros também cair, tá? Todos eles tendem a recuperar quando cair. Por isso que a recomendação é o VISC, mas que a gente tem oportunidades em todos os fundos imobiliários. Por que que a recomendação é o VISC, tá? Por que a recomendação é o VISC? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ah,
Vou molhar o Visc. Vou entrar aqui no site do Clube FI, lá do meu amigo Rodrigo. Digitei aqui na parte de cima. Isso vocês todos podem fazer, tá? Podem entrar aqui no site do Clube FI, é de graça. Você digita aqui em cima na barra de busca o nome do fundo que você quer. Eu digitei e aí já aparece aqui todos os dados do Vinci Shopping Centers, tá? Eu vou rolar a barra e vou aqui na parte de comunicados, tá? Comunicados. Na hora que eu clico em comunicados, ele me mostra o último relatório. Vou entrar aqui e vou visualizar o último relatório. Para quê? Tudo isso, galera, eu ensino em detalhes lá no Minha Carteira Número 1. Por exemplo, fundos imobiliários, eu ensino no módulo 5 do Minha Carteira Número 1. Ele é dedicado a fundos imobiliários. Eu faço todo esse exercício, além de muitas outras coisas. Valuation para dizer se está caro, se está barato, como é que não é. Tudo isso a gente aprende. Mas aqui nesse relatório, a gente consegue ver o que tem dentro desse visto. Ele já diz aqui, ó, Vinci Shopping Centers. Então, a gente já tem uma ideia do que tem dentro do fundo. Ele é um fundo de shoppings. Tem aqui, ó, toda a parte de resultado, quanto é que ele paga, os custos, que é a tal da DRE, que é demonstrativo de resultado do exercício, mas isso é um conteúdo mais avançado que eu trato lá no Minha Carteira Número 1. Vamos só para a parte mais simples, para vocês entenderem, que é justamente a parte da composição da carteira do fundo. Tem aqui, ó, carteira do fundo. E aí ele vai mostrar aqui um monte de coisa, NOI, que é o Net Operating Income do fundo, dos shoppings, e beleza, beleza. Aqui as receitas, da onde vem. Mas para quem está começando agora, para quem não conhece, isso aqui já dá uma boa noção, que é o quê? Os shoppings, ele tem 100% do Prudente Shopping, 97% do shopping da Praia da Costa, lá no Espírito Santo. Esse aqui é Presidente Prudente. Shopping Guatemi Bosque, que é lá no Ceará. Shopping Ribeirão, lá em Ribeirão Preto, tem 17%. 49% do Shopping Porto Velho, 23% do Shopping Pantanal. Minas Shopping, Norte Shopping Maracanaú, no Ceará. Eu achei que era o. Eu falei bem que o Norte Shopping lá do Rio de Janeiro não pertence a fundo imobiliário, é da Previ. Shopping Granja Viana, lá na Granja Viana, eu vou muito nesse shopping, porque eu tenho casa na Granja, lá em Cotim, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, da Ancara e Vaiané, 40% do Boulevard Shopping. Eu já tive loja nesse shopping aqui. Ilha Plaza, no Rio de Janeiro, conheço também. Ele tem participação em diversos, tem mais, Pátio Belém, Tacaruna, lá em Pernambuco e no Recife, Shopping Cristal, Center Shopping no Rio, também já tive loja do Center Shopping, Shopping ABC, Shopping Paralela. Pelo relatório gerencial do fundo, você consegue ver exatamente o que tem dentro dele. E aí fica mais fácil de você se sentir confortável ter ou não cotas desse fundo. Porque você pode ir lá, por exemplo, num shopping, se for perto da sua casa, se um dos shoppings que ele tem aqui for perto de um lugar que você mora, for um shopping que você frequenta, você vai saber, beleza, eu tenho aí um shopping bem localizado, com grande fluxo, você consegue fazer minimamente na sua cabeça uma análise para ter uma ideia. Falou, opa, caramba, bacana, eu acho que o shopping é legal e faz sentido ou não para você ter cotas desse shopping, entendeu? Desse fundo que representa esse shopping. Por isso que eu acho tão legal e por isso essa recomendação, tá? Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aí no chat para a gente continuar para as nossas outras é, as nossas outras perguntas e recomendações. Deixa eu só ver o que você está falando no chat. A Raquel está aqui desesperada, mandou várias vezes. Compensa pegar o saque aniversário para amortizar a tabela saque? Tabela saque, eu acredito
que vocês estão falando de financiamento imobiliário e saque aniversário do FGTS. Sabia que você pode amortizar o financiamento imobiliário com o FGTS? Não precisa nem sacar o aniversário, você pode usar todo o FGTS? Se for pensando em eh, financiamento imobiliário, usa o teu FGTS para quitar o financiamento imobiliário. Por quê? Porque o que você recebe de juros do FGTS é menor do que você vai pagar de juros no financiamento imobiliário, tá? Então, sim, vale a pena é, usar o FGTS para quitar o financiamento imobiliário, sempre vale. Eu acho que a cada 2 anos você pode fazer esse movimento. Então, você nem precisa fazer o saque aniversário para quitar o financiamento, tá? Repete o site, por favor. O site é o Clube FII, Clube FII. Esse aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui. Ih, foi demais. Clube FII, esse aqui, ó. Clubefi.com.br, de graça, tá? Você entra lá, se cadastra, eu estou cadastrado aqui, tem os planos de assinatura, tem um monte de coisa, tá? Mas de graça você consegue ter relatórios, ter tudo, inclusive você consegue criar uma carteira com todos os seus fundos imobiliários, e aí ele vai te mostrando quanto rendeu, quanto não rendeu, quanto você teve. Eu, por exemplo, criei algumas carteiras aqui, só que eu criei essas carteiras tem acho que uns 5 anos eu abandonei lá. Eu fiz uma vez um teste, acho que 5, 6 anos atrás, e deixei as carteiras lá. Deixei para lá. E elas estão aqui até hoje. Engraçado que mesmo abandonando lá, elas ainda são lucrativas até hoje, tá? Considerando dividendo. Então, é um exercício bacana. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre isso, mostrando esses volumes. O que mais que vocês estão perguntando? Vale a pena comprar MXRF11? Viviane, mais ou menos. Não é dos que eu mais gosto, não. Geralmente ele está caro, tá? Prefiro outros fundos. É... Érica, boa pergunta. Se comprar o VISC11, tem que ficar de olho para comprar antes que ele caia de novo? Olha só, quem investe em fundo imobiliário tem o objetivo de receber dividendos. Se você está preocupada e que vai subir, vai cair, fazer trade, ganhar na valorização, aí é melhor você pensar em ações. Eu ensino isso no módulo 2, no módulo 6, no módulo 3 do meu curso Minha Carteira número 1. Aí você está pensando mais em especulação do que dividendos. Não tem nenhum problema. É um outro foco. Mas aí você tem que trabalhar essa leitura de momento para saber exatamente quando comprar e quanto vender. Isso é o que a gente chama de setup. Eu trabalho isso na última aula, que é o setup do Mira, do módulo 2, e de vários outros, em várias outras aulas, tá? Eu acho que vale a pena para vocês pensarem em especulação se você estudou, tem toda uma preparação para isso, tá? E se você quer ter essa preparação, o link está aqui na descrição do meu curso Minha Carteira número 1. Últimas vagas para vocês fazerem parte da última turma, não vou fazer mais, tá bom? Professor, o curso começa quando? Semana que vem, Ana. Embora já tenha algumas aulas liberadas, eu já estou tirando dúvida dos alunos, eu e os Minimiras, já dessa semana toda, mas a aula inaugural é segunda-feira, semana que vem. Tá bom? É... FISC, beleza? Já anotaram aí? Posso passar para a recomendação da ação? E aí depois eu faço a recomendação de fundo imobiliário novamente. Já entenderam por que os fundos de tijolo caíram e que isso é uma oportunidade? Eles estavam lá baratos. Aí subiu, fogueteou. Aí todo mundo ficou, nossa, mira, caramba, mas está caro. Caiu de novo, mais ou menos, uns caíram ao mesmo preço que estava lá no meio do ano, deram outra oportunidade. E aí, você mais uma vez não vai aproveitar, né? Tô de olho em você que não aproveita as oportunidades. Depois não sabe por que não enriquece. Vamos falar agora de uma ação, tá? A ação é ENGIE, EGI, tá? EGIE, né? São 4 letras. EGIE 3.
E aí eu vou até entrar aqui no site de relação com investidores, vou botar RIEGIE3, ENGIE, e aí a gente vai entrar aqui, ó, o no a empresa é essa aqui, a ENGIE. E para você saber as informações de qualquer empresa, anota essa dica que ela é mega importante. Antes de investir em qualquer ação da bolsa de valores, você deveria olhar o site RI, que é o site de relação com investidores, nesse caso aqui, da Engie Brasil. Vamos entrar aqui. Aqui dentro tem todas as informações da empresa, como é que ela ganha dinheiro, a estrutura dela. Tem aqui, ó, por dentro da Engie, tem toda a parte aqui, ó, governança corporativa, informações financeiras, sustentabilidade, indicadores, tem toda a parte de todas as informações aqui da empresa, tá? Eu gosto sempre, eu gosto, eu sou analista, eu tenho que meio que sou obrigado a olhar. Aqui, quando a gente. Aqui, deixa eu mostrar o que, que é, né? Quando você vai aqui, ó, central de resultados, é só rolar a página para baixo, tem a apresentação de resultados do terceiro trimestre. As empresas na Bolsa de Valores apresentam resultados de 3 em 3 meses. Então, você tem aqui o terceiro TRI da Engie para a gente olhar. Vou clicar aqui para ver o resultado de Engie. Aí você vai conhecer melhor a empresa. Ela fala aqui, ó, aviso importante, blá, 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 o sumário, o que ela faz, os destaques dos indicadores. A Engie é uma empresa muito focada, muito preocupada com ESG, que é aquela sigla para preocupação de governança, sustentabilidade, meio ambiente, tudo aquilo ali, ela é muito focada em sustentabilidade. Mas se a gente olhar números, a gente vai ver aqui valores, resultados da empresa, aqui, ó, lucro líquido ajustado, crescimento, e isso aqui é o que é mais ou menos o que a gente tem que entender da empresa, basicamente, né? Os drivers, as coisas estão aumentando, está aumentando, está aumentando. Tudo que é bom ver, tudo que é lucro aumentando, aumentando, setinha sempre para cima, tá? Ela diz aqui os destaques dentro é, dessa preocupação da Engie com o ESG, com ser uma empresa de fato sustentável, voltada ao meio ambiente, com essas preocupações, ela se tornou uma empresa geradora 100% renovável, com a assinatura do contrato de venda da usina térmica Pampa Sul, lá no Rio Grande do Sul. Essa era uma usina térmica, então ela queimava carvão para gerar energia. Ela vendeu, nem foi uma venda assim, caramba, para ganhar dinheiro, nem foi um negócio bom, assim, excelente para eles, foi um negócio ok, nada demais. Ela fez isso com a única preocupação de ser 100% renovável, apenas com fontes de energia renovável, o que é bacana. Eu sou cotista de Engie, cotista, eu sou acionista, eu tenho ações lá, eu não lembro quantas ações, eu sei que eu botei R$ 100.000 lá, em Engie, e me agrada essa preocupação, mas claro que me agrada também a preocupação dela em pagar dividendos e em crescer, tá? Mas tem tudo aqui, conjunto eólico que ela tem, venda de energia, todas as informações. É uma empresa que graficamente, vamos ver o preço dela aqui, o preço das ações está andando de lado já há algum tempo. Está aqui, ó, dentro dessa região aqui, e hoje está barato, não está caro. Eu lembro que a última vez que eu comprei estava mais ou menos nesse preço. Eu comprei mais ou menos por aqui, está mais ou menos no preço que eu comprei da última vez, já recebi os dividendos. Ela é uma empresa que tende a valorizar as suas ações mais quando a Selic cair, mas eu acho que no preço que está um preço muito interessante para a gente montar a posição. Fica aqui a minha recomendação, a compra de Engie 3, tá? Deixa eu ver até o preço que ela está agora. Compra de Engie 3 nesse preço de R$ 39,50. Está interessante, compra na consolidação a R$ 39,50, recomendação de Prof. Mira, tá?
tem todos aqueles motivos fundamentalistas que a gente viu lá no site de relação com investidores. E, mais uma vez, galera, estou falando assim muito rápido, só para dar uma ideia, porque nesse espacinho de uma hora e pouco que a gente tem, não dá para falar em detalhes sobre tudo que tem dentro da empresa, mas dá para dar uma ideia geral. Falar em detalhes sobre fundamentos é o que eu falo do módulo 3 do meu curso Minha Carteira número 1, e graficamente, que é isso que eu estou mostrando para vocês, é o que eu ensino no módulo 2. Ensino tanto que a galera acaba virando profissional, quem quer, né? Então, recomendação é isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí no chat. Se vocês estão curtindo, estão gostando da aula de Prof. Mira. É uma degustação do que vocês vão ver lá no Minha Carteira número 1, beleza? O pessoal está falando aí, range lot é 100. Galera, para vocês que nunca compraram, uma ação ela é negociada em lotes de 100 ações. Se você quiser comprar qualquer valor, qualquer quantidade entre 1 e 99, basta você botar a letra F. Então, Engie fica E, G, I, E, 3F, tá? F de faca. Lá, aí você consegue negociar de uma em uma. Eu quero comprar uma, eu quero comprar duas, 5, 10, 55, 78, 99, consegue. Mira, eu quero comprar 105. Aí você vai ter que mandar uma ordem, que é quando você manda comprar de 100, e uma outra ordem de 5. Não é porque é mais de 100 que você consegue comprar 105. Quando você não bota o F, você está negociando blocos inteiros de 100 ações. Quando você coloca o F, você negocia qualquer quantidade de 1 a 99. E se você comprei 55, depois comprei 25, já deu 80. Aí comprou mais 30, fechou 100. Você pode vender esse bloco de 100 sem botar o Fzinho no final, tá? Ele vai juntando. O home broker, ele entende quanto você tem na custódia e permite ou não você vender botando a letra certa ou errada, tá? Se botar a letra errada, ele não deixa você vender. Depende, claro, que do home broker. Tem uns que são mais amigáveis, mas, de uma maneira geral, é essa, tá? É... Galera, daqui a pouco eu falo das outras ações que vocês estão pedindo no chat que não tem relação com as recomendações, tá? Beleza. É... Maressa, me inscrevi no Minha Carteira número 1. Invisto ou guardo? Maressa, você que é minha aluna, você já vai dar um passo muito à frente do resto da galera que não é. Por quê? O que você vai fazer? Você vai guardar esse dinheiro num CDB de liquidez diária, porque lá no módulo 3 eu vou montar uma carteira de ações para você. E aí você vai poder se posicionar, comprar as ações, montar sua carteira. E no módulo 2, já daqui a pouquinho, eu vou falar de operações de trade. De repente, você pega um pedacinho desse dinheiro e aí faz algum trade para a gente alavancar esse resultado. Mas lá no módulo 3, tem uma carteira com 10 ações para você montar. Lá no módulo 5, tem uma carteira de 10 fundos imobiliários, se você quiser montar também. Tá? Então, pode deixar o dinheiro no CDB de liquidez diária para você aproveitar todas as oportunidades que eu vou passar para os meus alunos, porque eu acredito que ano que vem a bolsa sobe. Por quê? Porque ela está muito barata. Não tem como ela não subir de tão barata que ela já está. Se o governo ano que vem for razoável, a bolsa sobe. Se o governo for bom, a bolsa sobe para caramba. Se o governo for ruim, ela fica mais ou menos onde está ou sobe um pouquinho. Tá? Então, e quem está falando isso não sou eu, não, tá? Isso, o Bank of America emitiu um relatório com essa visão e eu concordo. A bolsa está tão barata que vai ser muito difícil ela não subir. Se ano que vem tiver um governo excelente, aí ela pode subir 30%, 40%, que eu acho difícil que ela suba tanto. Tá? Mas ela subir uns 10%, 20%, eu estou achando muito factível para o ano que vem, muito tranquilo. E aí eu vou passar com os meus alunos, a gente vai ficar comentando e aproveitando todas essas oportunidades. Por isso, fica aqui o meu convite para você fazer parte dessa que é a última turma do Minha Carteira número 1, tá bom? Carla, Boma 11 vale a pena? Carla, assim, eu particularmente não gosto, prefiro pegar as ações mesmo. Mas dentro desse cenário de que a bolsa está muito barata e pode
valorizar um pouco, eu acho que, de repente, até, poderia sim, tá. Vamos falar do outro fundo imobiliário que eu prometi para vocês, tá, porque senão a gente vai e aí eu acho espaço para a gente conversar aqui sobre outros ativos, só que aí eu vou ter que fazer uma análise mais avançada e mais rápida de ativos que vocês pedirem no chat. Vou combinar, eu faço uma coisa mais, para leigos, a gente vai explicando e tudo bonitinho, e depois eu faço alguma coisa mais avançada, olhando o gráfico, vendo uma coisa mais técnica, tá? Qual é o fundo imobiliário HGRE11? Esse aqui é o fundo imobiliário HGRE11. Que ele fez? Subiu pra caramba, junto com a queda, da taxa de juros, e agora que a taxa de juros subiu, ele caiu pra caramba, tá. Voltou ao preço que a gente tinha lá em junho, quando a Selic estava, quando a gente não sabia se a Selic ia parar de subir ou não. Então a gente tem a oportunidade de comprar ele aquele mesmo preço lá atrás, tá. Claro que aqui tem alguma preocupação de curtíssimo prazo, desespero de curto prazo, da galera que os casos de covid de fato aumentaram. Eu, por exemplo, uso máscara na rua, normal eu acho que eu nem parei de usar máscara quase nada, tá. Tomei todas as 4 doses, sei lá, 4, 5 doses, quantas doses tinha lá eu tomei. Só que os casos de covid, nova cepa aí, aumentaram no Brasil, já se exige novamente o uso de máscara de vários lugares, e aí muita gente fica pensando assim: "Será que vai ter lockdown?". Eu acho que não, porque a população está vacinada, um monte de coisa, então não faria muito sentido. E aí isso recai um pouco sobre as lajes corporativas, pelo menos os desesperados pensam assim: "Ah, o home office vai abalar muito". O que fez cair mais foi o juro. Só vendeu de forma desesperada quem não conhece o mercado. Por isso que eu vejo ali que temos baita oportunidade, ó. Ele já trabalhou nessa faixa de preço durante muito tempo, voltou agora, então a gente tem uma oportunidade. Eu vou abrir aqui mais uma vez o site do Clube FI para a gente olhar lá dentro o que que tem. Vou botar aqui para vocês o que que tem. Vou botar aqui HGRE11. Tá? CSHG Real Estate. Carregando. Eles estão tudo acessando o Clube FI junto comigo, aí deixaram o site lento, né. E aí eu vou vir aqui em comunicados para olhar o relatório dele, o último relatório. Minha mulher fica olhando essas roupas na Shein, aí fica esses anúncios de Shein para mim. Vocês também compram roupa na Shein? Ó, último relatório, tá aqui. Vamos dar uma olhada, clicar no olhozinho aqui. Para conhecer, é um fundo do Credit Suisse, Credit Suisse Hedging Grifo, que talvez, acho que junto com a Quineia do Itaú, sejam as 2 melhores gestoras de fundos imobiliários que a gente tem no mercado. "Mira, mas o Credit Suisse deu problema, o Credit Suisse blá blá blá". Galera, primeira coisa, aulinha do titio Mira, isso aí vocês aprendem lá no módulo 5 do Minha Carteira Número 1. O cotista é dono do fundo. O administrador e gestor, eles apenas prestam serviços ao cotista. Os imóveis são do cotista, do que nem eu tenho cotas do HGR. Nós somos os donos. O gestor, ele apenas presta um serviço. E, inclusive, se a gente estiver descontente, o que que a gente faz? A gente troca o gestor, tá? Se o Credit Suisse vai ou não ter problema lá na Europa, isso até já dá uma esfriada. É óbvio que o governo suíço não ia deixar um banco desse tamanho ter problema, o governo ia lá e ajudar, então eu não me preocupei nem um pouco. Queda é sinal de oportunidade, tá? Então, todo mundo que pergunta sobre isso, relaxa, não vejo motivos. O importante aqui, claro, vai ter todo uma informação, o pessoal da Reding Grifo, do Credit Suisse, sempre tem um relatório muito bacana, com muita informação. Quem conhece, consegue aproveitar bastante do conteúdo que tem. Aqui ele está mostrando obras e um monte de coisa, resultados acumulados ou não, retrofit, um monte de coisa. O que que é retrofit?
reforma para dar uma modernizada no imóvel, para ele continuar interessante para o aluguel, e aí tem um monte de coisa. Não vou ficar perturbando vocês com esses dados financeiros para, justificar e entender todas essas questões, isso eu ensino lá no Minha Carteira número 1, então não quero perturbar vocês com isso, mas eu queria mostrar a composição da carteira, pelo menos para que vocês soubessem. Tem aqui imóveis no Paraná, imóveis no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Pegando São Paulo, na zona norte de São Paulo, tem aqui os pedacinhos, centro, zona sul, que é uma parte muito nobre da dos terrenos aqui, zona oeste e sul, é o filé mignon de lajes corporativas do Brasil, tá? Principalmente Vila Olímpia e Itaim Bibi, geralmente são as partes mais procuradas. E aí você vê a composição, do fundo, o que que ele tem. Tem torres aqui, torre corporativa, monousuário, lajes individuais e outros, a composição dele. Mês de isso aqui é interessantíssimo, tá? Ó, mais uma dica valiosíssima de titio Mira, que a maioria das pessoas não presta atenção. É o quê? Meses de reajuste, tá? Deixa eu botar mais. Meses de reajuste. Quando os aluguéis são reajustados? Porque quando isso acontece, o dividendo dá uma subidinha, reajusta pelo IGPM e pelo IPCA. Março e julho são os grandes meses. Então, depois de março, é natural que a cota, o dividendo suba um pouquinho. Depois de julho também. E aí a galera compra logo depois que sobe. Você que já conhece, assistiu essa live e já entendeu como é que funciona esse fundo, você vai comprar quando? Você vai comprar fevereiro, você vai comprar janeiro, você vai comprar novembro, dezembro. Aqui dezembro não tem reajuste. Então, você está comprando aí e a galera só vai olhar e vai desesperar lá para frente. Mas aí você já teve tempo de comprar, de se beneficiar com esse reajuste aqui. 30% do portfólio vai ser reajustado pelo IGPM, tá? E mais 25% vai ser reajustado aqui, um pedacinho pelo pelo IPCA e o restante pelo IGPM. Então, você olha e fala: já sei, você consegue se antecipar. Por isso que a informação ela é tão importante, que você consegue resultados melhores que os outros, porque você conhece os ativos, tá? E aqui ele mostra, ó, lá na Berrini, tem o edifício Brasil Ter Parque, Marginal Pinheiros, o edifício está aqui. Tem aqui na Rua Flórida também, na Berrini, Roberto Sampaio Ferreira, edifício Berrini One. Ele tem vários ativos aqui nessa região de São Paulo, ali, Chucre Zaidan também, Santo Amaro, Chácara Santo Antônio, tem o Transatlântico. Tem outro centro empresarial em Santo Amaro, Chácara Santo Antônio, e aí tem um monte, né? Chucre Zaidan, tem nos Jardins, em São Paulo, na Alameda Campinas, o Paulista Star. E aí você vai no Torre Martiniano, lá na Paulista, perto da Paulista, metrô Vergueiro, fica aqui embaixo. E aí você tem um monte, edifício Faria Lima, na Faria Lima, prédio bonitão. E tem aqui, ó, uma coisa que é legal. Participação, que é o quanto ele tem no imóvel, e vacância. O que que é vacância? É quanto está vago. Vacância zero, imóvel da TOTO, sei onde fica, eu já passei lá, é lá em Santana, na Avenida Brasleme, um prédio bonitão, bem bonito. E a classificação dele é AAA, ou seja, AAA, que é a melhor classificação que tem. E aí você vai conhecendo todos os imóveis que tem dentro desse fundo, tá? Tem um monte, 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 Barueri, Botafogo no Rio de Janeiro, na Torre do Rio Sul, mas é uma participação pequenininha, 1,27, tá? É muito pouco. Teleporto, no centro do Rio de Janeiro, é uma região que está crescendo, está sendo revitalizada, inclusive o consulado americano está fazendo obra ali do lado, depois do teleporto, mas é na mesma região, está construindo a nova unidade do consulado americano, está desenvolvendo Vivo, Curitiba,
Tem um monte. Aí se você olhar aqui, tem um monte, vários imóveis. Então, fica o convite a vocês conhecerem que tem dentro do fundo e entenderem por quê. Graficamente mostrei para vocês e os fundamentos mostram ali os resultados, as linhas do fundo. Ele é um fundo de lajes corporativos. E aí eu pensei, um shopping e um de lajes corporativos, que eles são do setor que ainda está em recuperação. O logístico foi o primeiro a se recuperar, tá? Tem alguns estudos, mas aí não tem tempo aqui de mostrar esses estudos para vocês, das fases imobiliárias que se encontram em cada setor, tanto em Rio quanto em São Paulo, e isso justifica esse tipo de investimento, mas isso eu vou mostrar para os meus alunos lá na minha carteira número 1, tá? Mas aqui tem que ser rapidinho. E, mais uma vez, fica o convite para vocês entrarem para a minha carteira número 1. Amanda, o professor fala os dividendos. Amanda, tem lá no Clube FI, tem todas as informações. Você pode entrar lá. E no relatório também tem. O legal do Clube FI é que você tem histórico dos dividendos, quanto tem pago mês a mês. Tá? Adriana, JSRE ainda vale a pena? Está com um gráfico bem parecido com o HGRE. Só que o HGRE ele tem mais qualidade que o JSRE. Não que o JSRE seja péssimo, ruim, não. O HGRE ele é melhor. Só que a primeira vez que eu recomendei o JSRE, o HGRE já tinha subido, já estava caro. Agora, ambos estão baratos. O HGRE, que é da gestora do Reding Grifo, do Credit Suisse, ele tem mais qualidade, tá? É um fundo melhor. Não que o outro seja ruim, mas é que o melhor está barato, então eu vou recomendar o que é melhor e barato, tá? E não adianta só ser melhor e estar caro. Aí fica ruim. Deixa eu ver. Professor Mira, é recomendável investir em precatório? Alexandre, eu não invisto, tá? Eu conheço bem precatório, já conversei com o gestor de fundo de precatório, sei exatamente como funciona. O problema do precatório é que você acha que vai receber X e você só sabe de fato quando recebe. Porque se o governo estadual ou federal não pagarem dentro daquela expectativa, o que é lucro pode virar prejuízo ou você sair no 0 a 0 ali, porque não existe nenhum tipo de garantia de pagamento para o precatório. Normalmente se paga, a PEC dos precatórios deu alguma previsibilidade para os precatórios federais, mas você não tem garantia, certeza de que vai receber esse ano, aquele ano, daqui a 10 anos, tá? Então, se é para investir com algo que não tem essa expectativa certa, eu invisto em renda variável, que o retorno é muito maior, tá? Já que é para fazer alguma coisa que me exige mais estudo, dedicação, eu boto dinheiro em renda variável, já que é para ganhar mais, tá? Se é para esperar retorno específico e exato, aí eu invisto em renda fixa. Tá? Bem que eu não invisto em renda fixa, eu só tenho reserva de emergência e oportunidade, o resto é tudo ganhando dinheiro, tá? Lá na renda variável. Deixa eu ver o que vocês estão pedindo, que agora, já que eu passei as 3 recomendações, eu posso olhar outros ativos que vocês estavam pedindo aí, tá? É, Tord 11. Tord eu não gosto muito do Tordesilhas, não, tá? Fundo de papel caiu bastante, 7,16. Vocês adoram fundo pelo valor da cota, não olha a qualidade. Ele é um fundo de maior risco. Deixa eu até mostrar aqui no gráfico. Ele é um fundo de maior risco. Olha o quanto ele já caiu. Por quê? Porque ele é um fundo de maior risco. E aí você tem outros fundos de papel de qualidade com risco menor. Por isso que o mercado bateu tanto nele. Não é um fundo que me agrada tanto, não, tá? RZTR11. Risa Terrax. Eu gosto do Risa, ele está subindo, ó, está em tendência aqui de alta, continua subindo. Alvo dele no 104,71, nesse movimento aqui chamado pivô de alta. Tema da aula 6 do módulo 2 do minha carteira número 1, que eu falo 6 ou não, acho que é na aula 12. Mais à frente, quando eu falo dos movimentos, mas a tendência que é esse movimento de alta, isso eu explico na aula 2 do módulo 2, minha carteira número 1, que o ativo está em tendência de alta, gosto do ativo, acho ele interessante, tá? Petri 4, vocês adoram perguntar de Petrobras. Eu não compro Petrobras, tá? Não, eu tenho,
porque eu comprei a R$ 16, eu comprei por aqui, tá? Agora eu não compraria, eu operaria Petrobras por derivativos, por opções, que é o tema do módulo 6 da minha carteira número 1, devido ao risco. Então eu consigo mitigar o risco ali, operando por opções. Petrobras pode subir? Pode, mas pode cair, e eu acho que o risco político é muito alto, eu não compraria. Uma outra empresa, petróleo, para quem quer se expor a esse setor, é Prio, né? PetroRio, que eu recomendei no intensivão de junho, e ela subiu 70% desde que eu recomendei. Tá? Quem assistiu o intensivão em junho, botou 70% de valorização no bolso. Ela tem espaço para subir, tem alvo aqui em 44,40 e está aqui no movimento mais lateral. Isso para você, não estou dizendo que você tem que comprar Prio, não, tá? Só que só estou olhando o que vocês estão pedindo. Mas quem quer se expor ao petróleo, porque eu quero, cada um é dono de si. Eu não tenho essas preocupações. Prio, eu acho uma oportunidade melhor do que Petrobras por conta do risco político. Petrobras está cheia de risco político e Prio não. Tá? Magalu, outra empresa que vocês pedem pra caramba. Magalu está andando de lado, né? Estava andando de lado aqui, nessa região, e agora está andando de lado aqui. Por quê? Porque o varejo ele sofre muito com a Selic alta. É assim, lembra do que eu falei lá no intensivão? Se a Selic está alta, a bolsa está em baixa. E o varejo também está em baixo. Tá? Por quê? Porque fica caro. Essa Black Friday foi uma das piores dos, sei lá, dos últimos 10, 20 anos para o varejo. Por quê? Porque a galera está sem grana, o juro está muito alto, qualquer empréstimo está ruim. Isso impacta demais as empresas de varejo. Não só para Magalu, mas se a gente olhar a Via, mesma coisa. Via aqui também está caindo até bem mais. Magalu está até segurando muito mais do que Via. Via caindo bem. L-Rei, Lojas Renner, essa daqui é a mais que mais segura. Porque olha só, ela está se sustentando nessa região já há bastante tempo. E ó, vou dar, já que tem 2.300 guerreiras e guerreiros até agora, vou dar uma dica para vocês. Isso eu ensino lá na aula, acho que 18 do módulo 2 do minha carteira número 1. Quando você tem um ativo nesse movimento de lado, lateral, você tem um quadrado aqui, e ele fica fazendo isso aqui, ó, zigue-zague dentro desse quadrado. Bate e volta. A região de comprar é essa daqui. E a região de vender é essa daqui. Então, nesse movimento, vocês ficam me perguntando, professor, quando é hora de comprar, quando é hora de vender? Cada movimento tem uma análise diferente. Neste movimento, a hora de comprar é quando está aqui embaixo, e a hora de vender é quando está aqui em cima. Essa é uma das várias análises possíveis para a gente falar de ações, a hora de comprar e vender para cada um deles. Lojas Renner é uma das melhores do setor de varejo, tá? É meio que benchmark do setor, empresa que eu gosto bastante. É... Home, galera, para quem não sabe, lá no meu canal, Professor Mira, fica o convite para vocês se inscreverem todos. Eu analiso, eu faço essas análises que vocês estão pedindo todo dia, faço fechamento de mercado, digo por que a bolsa subiu, caiu. Por exemplo, hoje a bolsa subiu porque o presidente do Banco Central Americano disse que em dezembro o juro deve subir menos, deve subir meio ponto percentual, não mais 0,75 como foram nas últimas reuniões. Isso animou. Por que a bolsa subiu ontem? Porque existe a expectativa de fim da política de Covid zero lá na China. Eu faço todo dia lá no meu canal, fica o convite para vocês, análise de ativos. Eu lembrei disso porque home eu já analisei várias vezes. O ativo está em tendência de alta, as médias cruzaram para cima aqui, se tocaram aqui e continua subindo. A expectativa que a gente tem para home é que continue esse movimento de alta. Eu gosto. Home, não, eu peguei Irani, nossa, mas é isso. Home também, Irani, que é uma empresa de papel e celulose, está subindo. Deixa eu pegar Home, porque eu já olhei Home algumas vezes também. Também está em tendência de alta, médios cruzados para cima.
mas agora deu uma corrigida. Home é uma empresa, que Indústrias Home, que eu gosto bastante também. Ela tem que se segurar por aqui. Se segurando por aqui e rompendo a linha dos R$ 15, ela abre espaço para subir até o 17,54, tá? Sinalização tem que ser o rompimento dos 15, 15,09. A gente tem um movimento mais interessante, tá? Olha o link do canal, Professor Mira, só botar aí no YouTube o que você acha. Professor Mira, só tem eu de Professor Mira, tá? É... Yuri perguntando: tira o dinheiro de cripto e investe em renda variável? Yuri, cripto é renda variável, tá? Não tem. Cripto é renda variável. Se você botar aqui, ó, QBTC11, é ETF de Bitcoin. Que eu recomendei, o QETH11, na aula de domingo, segunda-feira, domingo, recomendei o ETF de Ethereum. Tá lá na casa de 4,50, tá? Você pode operar renda variável, bolsa de valores brasileira, exposto a cripto, não tem problema nenhum. MXRF, vocês falam tanto desse fundo, eu não vejo muita graça, tá? Se vocês olharem lá o relatório dele, vocês vão olhar, bacana, ok, nada demais. E ele está subindo, está em tendência de alta, só que geralmente ele está caro, porque como a cota dele custa ali perto de R$ 10, a galera compra sem fazer conta. Por isso que geralmente ele está um pouco caro. Eu gosto do MXRF na casa de R$ 9, 8 para R$ 9, eu acho um preço interessante para ele. R$ 10 eu já acho caro, tá? Eu não gosto dele nesse preço. Já recomendei ele no passado, inclusive ali na casa de R$ 9. Nesse preço eu acho caro. As pessoas, como o valor é pequeno, as pessoas compram sem fazer conta. E eu sou analista, eu faço conta, os meus alunos fazem conta, porque eu ensino isso a eles, tá? FXC11. Queda do FXC11 não deveria ter caído, tá? Porque ele tem uma boa parte da carteira exposta a CDI, não era para ter caído dessa maneira. A carteira dele tem uma bela exposição a CDI. Quer ver? Ó? Vou entrar aqui, ó. Vou entrar no Clube FI, e aí FEXC11. Para os meus alunos, o caminho é bem mais fácil, porque eu tenho planilha com toda a composição de fundo de papel, e aí é só eles olharem lá, eu atualizo, mostro para eles, só eles olharem lá, vocês estão acessando o site, está deixando o site lento, né? Eles olham lá e vem a composição de cada indicador, sabe a direção de cada fundo. Daqui a pouco eu entro, tá? Eu volto a olhar aqui. Daqui a pouco eu entro no site e não. FX11. Quanto vocês estão perguntando? Clabin, Copel. Copel. Copel é importante falar porque eu recomendei ela para vocês. Copel, ela está na expectativa de privatização. Então, o que fazer agora? Não fazer nada. Ela está em tendência de alta, mas é muito por conta da expectativa de privatização. Então, ela já subiu. Pode subir mais? Pode. Mas ela pode cair também se esse negócio de privatização não andar tão bem. Então, eu tenho Copel, botei mais, sei lá, 150 mil em Copel junto com os meus alunos, mas agora eu estou olhando. Mira, eu quero comprar. Eu não compraria, esperaria ela dar ali um sinal de se vai para cima ou se vai para baixo. Inclusive, se Copel subir muito, chegar lá, sei lá, 12, 14 reais, eu vou vender e vou comprar outra elétrica, tipo Engie, tipo Taesa. Taesa também, que é uma elétrica muito interessante, está em queda, atingiu o primeiro alvo do 34,54, mostrei isso no vídeo de hoje, tá? Mas também é uma boa pagadora de dividendos. Beleza? Galera, já tem 1h20 aqui, deu falando esse monte de coisa para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é uma aula. Usar o 13º, paga contas inadimplentes, paga contas de juros mais altos, já está com isso em dia, investe para as suas metas, faz reserva de emergência. Se tudo isso já tiver ok também,
aproveita a oportunidade, porque a gente tem oportunidades na bolsa de valores, desde que tem que ser um disclaimer bem importante, desde que o investimento que você está fazendo seja para longo prazo. Aí, bolsa de valores super combina com vocês. E fundos imobiliários eu recomendei, porque eu não tinha recomendado no intensivão, vocês ficaram pedindo. E aí, recomendei fundos imobiliários, por quê? Porque eles pagam dividendos. Então, quando você investe especificamente em fundos imobiliários, o seu foco é renda mensal caindo na conta da corretora todos os meses. Se esse não é o seu foco, então você deve pensar em ações. Ah, Mira, eu quero comprar porque vai subir para caramba, vai valorizar. Seu foco são as ações e não os dividendos. E aí você deve pensar mais em ações do que em fundos imobiliários. Beleza? Galera, o link para inscrição do Minha Carteira Número 1 está aqui embaixo. Isso que eu fiz no final, agora uma análise atendendo ao pedido de vocês, é, sei lá, 1/1000º do que a gente aprende lá no Minha Carteira Número 1. Então fica o convite para que vocês comprem Minha Carteira Número 1, se matriculem, sejam meus alunos nessa que será a última turma de todos. Vocês vão ganhar 6 meses de acesso ao Dica de Hoje, a Casa de Análise Dica de Hoje, 2 meses de acesso à assinatura do Clube FI, é, vão ganhar também o curso preparatório para fundo, para agente autônomo lá do para vocês fazerem prova para agente autônomo e entrarem no mercado financeiro, uma profissão que está mega super procurada. Então, tem muito benefício, vale super a pena. Não é porque eu sou professor, não, mas os meus alunos são assim super felizes com tudo isso. E se você passar lá na prova de agente autônomo, é uma entrevista garantida para você lá no BTG. Estava até conversando com um amigo meu, Dudu, que tem um escritório grande do BTG também. Eu tenho a Alten, fica o convite para vocês conhecerem a Alten, mas ele está falando e falou: eu tenho muita dificuldade para encontrar agentes autônomos. Eu falei, cara, eu estou formando um monte de gente, eu encaminho todo mundo para cá para fazer entrevista. Então, a galera de todos os cantos precisa de agentes autônomos. Vocês terão um curso preparatório 0,800, custa R$800, 790, 799, graça para quem se matricular e virar aluno do professor Mira no Minha Carteira Número 1. Tá? Então, estou esperando todos vocês de braços super abertos lá no Minha Carteira Número 1 para que vocês aprendam tudo e mais um pouco, sejam investidores de longo prazo, investidores de curto prazo, treino, o que você quiser, eu falo lá no Minha Carteira Número 1. Então, ele é o treinamento mais completo do mercado financeiro. Nada é tão completo, dito pelos próprios alunos, e eu tenho muito orgulho porque eu fiz para ser o mais completo. Toda vez que eu vejo que precisa de alguma coisa, eu complemento, ensino, falo mais e mais, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Estudem, sigam as dicas que eu dei para vocês e, claro, espero todos vocês lá no Minha Carteira Número 1, tá? Beijos, obrigado, boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau.